8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Opa, vamos falar de esportes, tudo azul aí, Antônio Carmo, bom dia. Vestiu azul, sua sorte então mudou, já cantava o Wilson Simonal, Evinha e tanta gente, essa grande canção popular do Brasil. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos os amigos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo na Band Vale. Muito bom, vamos falar de esportes, é o nosso bate-papo de todos os dias, Antônio Carmo. Começar falando do jogo perdido de ontem. E que jogaço, hein? Quem achou se deu bem. Um Atlético Mineiro e Fortaleza, um 3-3 em plena quarta-feira, Antônio Carmo. Com destaque para quem? Daverson. Fez os Davinho. 3 gols do Davinho. O menino maluquinho. Fez os 3 gols do Fortaleza, não comemorou, tem uma gratidão pelo Atlético Mineiro, aquela coisa toda. O jogo que no primeiro tempo parecia já definido, o Atlético fez 2-0, Hulk marcou o seu gol de número 500, foi festejado pela galoucura, a torcida do Atlético e tudo mais, mas o Daverson, né, ofuscou o que seria a festa do Hulk, e fazendo um segundo tempo primoroso, fez 3 gols, um deles de pênalti, o Fortaleza diminuiu, aí o Dudu foi lá, fez 3-1, mas o Daverson acabou empatando o jogo com o gol de empate, né? Muito amargo para o Atlético Mineiro, acontecendo já nos acréscimos do segundo tempo. O empate, Nicolini, que deixa o Atlético com 44 pontos na 9ª posição. Se ele tivesse vencido como estava, e tivesse ganho o jogo, ele teria ultrapassado o São Paulo, que agora só tem 2 jogos atrasados, aqueles de sábado. Então todo mundo com 33 jogos, o Atlético teria 46 pontos em 8º. E eu vi uma entrevista do São Paulo dizendo, a gente tem que procurar também garantir uma vaga na Libertadores para o ano que vem, pelo campeonato, porque não sabe o que vai acontecer contra o Lanús daqui a 2 semanas. Se for campeão, ok, Sim. Vaga garantida, campeão sul-americano, mas se perde. Isso, todos os brasileiros estão perdendo, né? As decisões da Sul-Americana. Cruzeiro perdeu para o Racing ano passado, Fortaleza perdeu não sei para quem, o São Paulo perdeu para o Independente Del Valle, então está indo assim. Então vamos ver o que acontece aí. E ele falou isso aí. E se ganhasse, né, teria pulado para um 8º lugar, com 46 pontos, se bem que 5, né? Atrás do Fluminense no G7 hoje. Hoje o pessoal mira o G7, levando-se em conta de que o Cruzeiro ainda não... O Cruzeiro, quem está na frente? Só o Cruzeiro, né? Se for campeão da Copa do Brasil, tem ele e o Fluminense, aí abre mais uma vaga, pula para G8, por isso que o pessoal está trabalhando no G8, Nicolini, porque tem o Cruzeiro e tem o Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil. A final pode ser justamente Cruzeiro e Fluminense, né? E aí o Corinthians, o Vasco, que estão mais atrás, ficam de olho nessa situação também. Enfim, jogo tem o Atlético Mineiro que, se ganhar o título da Sul-Americana e der uma embalada no Brasileiro, Antônio Carmo, chegar em 7º, 8º, abre um G9. Abre um espaço, vai buscar um outro espaço ali. Então tem tudo isso aí que pode acontecer para a temporada do ano que vem de Libertadores. Os clubes ficam de olho ali, lembrando que por enquanto só Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro matematicamente já estão garantidos na Libertadores do ano que vem. O Mirassol está muito perto, né, para entrar no G4, o Bahia já entraria direto, porque Palmeiras e Flamengo, um dos dois já vai direto, porque um dos dois será campeão da Libertadores deste ano. Aí a gente fala de Libertadores, né, Nicolina? A gente olha para a Argentina, o Boca Juniors conseguiu voltar para a Libertadores, vai estar no ano que vem. Quem vive uma crise que há muito tempo não vivia é o River Plate, né? Está fora de tudo e praticamente fora da Libertadores do ano que vem. Está preparando lá uma dispensa de vários jogadores. O Marcelo Galhardo foi mantido desde que ele voltou, Nicolino, para o River no ano passado, vindo lá do futebol árabe. Esperava-se, eu particularmente achei que pronto, o River ia retomar o caminho de ser o grande time da América do Sul. Para mim era o favorito na Libertadores do ano passado, até porque a final foi no Monumental de Nunes, na casa deles, né? E o River perdeu a semifinal para o Atlético Mineiro e tal, e não está fazendo nada. O Marcelo Galhardo, mas está mantido pela diretoria do River. Falando aí de Libertadores. Mas
Eu acho que o River passa por uma situação que a gente vê, assim, diversos clubes do Brasil passarem, né? A gente viu o Santos vice-campeão da Libertadores de 2020 cair em 2023, poder cair de volta agora, né? A gente tem vários exemplos de times que chegam, e o Fortaleza, né? Que disputou Libertadores, fase de grupos, assombrou o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, foi para as cabeças e deve cair, né? Então a gente vê várias equipes que depois de um grande momento não conseguem um ciclo, né? se manter, renovar o ciclo, porque todo ciclo dura 2, 3 anos. E o River teve seus 2, 3 anos de magia. Brigou pela Libertadores 2, 3 anos, disputou 5 ou 6 seguidas, estava aí como o time da moda. E, de repente, não conseguiu se renovar. Um bom exemplo de renovação, ou 2, é o Palmeiras, que já está aí há 6 ou 7 anos lá em cima, e o próprio Flamengo, que também vem de 6 ou 7 anos na crista da onda no Brasil e na Sul-América, viu, Carlos? O River foi campeão em 2015, 2018. 2018 foi aquela final contra o Boca, que acabou o segundo jogo sendo realizado lá em Madrid, né? Porque teve tantos problemas no primeiro jogo, e a segunda partida foi lá, o River foi campeão. Depois foi vice contra o Flamengo, perdeu um jogo ganho no finalzinho, aquela final lá em Lima, foi a primeira final em jogo único, estava com o título na mão, mas a defesa toda lá vacilou e Gabigol não perdoou, e o Flamengo virou o jogo para 2-1. E depois o River chegou, semifinal, quase foi finalista em 2020 contra o Santos, naquele jogo histórico contra o Palmeiras, todo ano jogando. O River acho que está 10 anos, tá igual o Palmeiras. O Palmeiras vai para o 11º ano seguido de Libertadores no ano que vem. Isso dá uma casca, dá uma força. Aí você falou do ciclo, e isso é uma verdade no futebol, no sul-americano também, Sim. E tem os times maiores, e você falou do Fortaleza, o próprio Atlético Paranaense, que vira e mexe, tá aí, o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, chegou em Libertadores, mas de time de peso, tá na de Série camisa, igual o River, você citou o Santos, tem o caso do São Paulo, né? Que foi tricampeão, primeiro brasileiro tricampeão de Libertadores em 2006, e de lá para cá se jogou a Libertadores mais umas 3, 4 vezes, foi muito, nunca fazendo mais nada. É um time que não deixou de ser, né, a referência do futebol brasileiro na Libertadores, era o São Paulo, até metade até o tricampeonato do São Paulo em 2005, 2006, 2005, né, na Libertadores. Depois São Paulo jogava, perdia, dos anos 2010 para cá, nem jogando constantemente está. Em Libertadores você tem que estar presente. Você vê o Boca como está mal aí nos últimos anos, apesar que foi vice-campeão em 2023, pela camisa, pela tradição, um time fraquíssimo, chegou. Mas o ano passado e esse ano nem jogou, né, não conseguiu jogar, e agora já voltou, já tem vaga garantida para o ano que vem. São fatores que a gente acompanha sempre aí no futebol sul-americano. É claro, né, quando você vai para o Uruguai, o Nacional e o Peñarol, mesmo que não queiram, eles são empurrados para a Libertadores, não tem jeito, né? Raramente ficam fora, porque o nível do futebol uruguaio é muito fraco. É isso. Para a galera que nos acompanha em youtube.com/rádio Bandivale FM e também nos acompanha em 102,9 a frequência da Bandivale FM, vamos falar, Antônio Carlos, dos jogos das eliminatórias da Europa. Tem muita gente grande jogando hoje, Antônio Carlos. São 10 grupos, coisa assim, né? Muita gente na Europa são brigando. 12, né? Hoje a gente tem 12 grupos, né? A Inglaterra que joga hoje, mas nós vamos ficar de olho na Albânia, que deve ir para a repescagem. Pega Andorra nesse grupo e deve ir como segundo colocado para a repescagem da Europa, porque somente o primeiro dos 12 classifica. E os segundos vão para a repescagem, certo, Antônio Carlos? Exatamente. E a Albânia, que é treinada pelo Silvinho, que já levou a Albânia. Silvinho é aquele ex-lateral do Corinthians, foi técnico rapidamente no Corinthians, jogador de muita inteligência. Grande jogador. Um lateral de qualidade. Já levou a Albânia para a Eurocopa, já disputou a Eurocopa no ano passado, e agora a Albânia está muito perto de ir para a Copa para disputar a repescagem, porque no grupo dela a Inglaterra já garantiu a vaga. É a única seleção europeia matematicamente garantida a Inglaterra, que ganhou 6 jogos que fez. Então a Albânia vai jogar hoje, né, jogando fora de casa contra Andorra, que tem 1 ponto, né? Um empate e um monte de derrotas no torneio, e se a Albânia que está com 11 pontos, a Sérvia tem 10, a Sérvia pega a Inglaterra, jogando em Londres.
Então, se a Albânia ganhar, ele vai a 14, a Sérvia tem 10, né? Se não ganhar, para nos 10 e a Albânia já garante a segunda vaga. Senão vai ficar tudo para a 10ª rodada no meio da semana que vem, quando a Albânia terá muita dificuldade. Vai receber a Inglaterra em casa, é o grupo de 5, né? E a Sérvia vai jogar em casa contra a Letônia, que folga na rodada. Então hoje tem, Nico, tem a Itália hoje, seu outra sofrimento. Coisa interessante, sábado, Antônio Carmo, a gente tem o grupo da Bélgica, que vai pegar o Cazaquistão. Eu acho que é só ganhar, a Bélgica se classifica. A Bélgica já está na zona do agrião. Mas, assim, um time que apareceu e hoje está em segundo e deve ficar fora da Copa sem perder nas eliminatórias é a Macedônia do Norte. Macedônia do Norte. Não é a Macedônia, é a Macedônia do Norte. É ou não é? Olha aqui, essa Macedônia do Norte eliminou a Itália na Copa do Mundo passado, jogando na Itália. Ela ganhou de 1-0 lá, depois foi para outra repescagem seguinte e não conseguiu garantir a vaga para a Copa do Mundo. Faz bela campanha no grupo da Bélgica, bem lembrado por você, é o grupo J, né? E vai jogar sábado. Aliás, ela folga na rodada da Macedônia nesse grupo, porque a Bélgica, que lidera com 14 folga, pontos, então ela não joga. Macedônia tem 13, a Bélgica vai jogar contra o Cazaquistão. Mas o país de Gales pega a baba do grupo, né? Então deve ganhar e passar, entendeu? E deve ir para a repescagem. Mas a Macedônia ainda tem um jogo, né? Fecha na rodada, só será fechada Tem. Ela joga contra o país de Gales quarta-feira que vem. Terça-feira que vem. Tem mais um jogo. A rodada da Europa começa hoje e termina terça-feira. Cada time ainda tem 2 jogos. Aí um mata o outro nesse grupo. Isso. Aí, por exemplo, se o país de Gales ganhar o jogo, né, que tem contra Liechtenstein hoje, deve ganhar, ele vai a 13 pontos. E aí vai receber Macedônia do Norte, tete a tete, para ver o que acontece. A Bélgica hoje pega o Cazaquistão fora de casa ganhando, já garante a vaga. A Bélgica é aquela seleção, né, que toda a Copa do Mundo, tem muitos aí, chegou a geração belga, é a favorita, ninguém segura, aí não passa da primeira fase. Você viu para ganhar do Brasil, né, em 2018. Só. País de Gales... Ganhar do Brasil não está muito. País de Gales que teve... Você também é maldoso, ô boca maldita. O país de Gales, que teve o Gareth Bale, seu principal jogador, aquele que atuou no Real Madrid, e que tem uma história extremamente bonita ligada ao futebol brasileiro. E qual é? Copa de 58. Primeiro gol do Pelé na Copa. Contra quem foi? País de Gales. O Brasil ganhou de 1-0, jogo difícil, e o Pelé fez seu primeiro gol na Copa justamente contra País de Gales. É um time simpático. Escola inglesa, né? Lá do Reino Unido, ali com Escócia. Da zona do agrião. O Irlanda, por aí, aquele ali tem essa jogaiada toda hoje aí, né? Já te falei, mas, por favor... A Itália pega Moldávia. Moldávia, tem que ganhar. Mas acontece... Não, se não ganhar da Moldávia, volta só em 2035, né? É hoje o jogo da Itália ou amanhã? Acho que a Itália é hoje. Itália e Moldávia é hoje. Só que nesse grupo tem a Noruega, que joga em casa contra a Estônia. As duas seleções vencendo, tem na última rodada, semana que vem, na Itália e Noruega. Noruega está 3 pontos na frente, porque ganhou da Itália na primeira rodada por 3-0 em Oslo. E aí o que acontece? Só que a Itália ganhando da Noruega fica tudo igual, número de pontos e vitórias. Só que o saldo da Noruega hoje é de 50 gols a mais do que da Itália. Então não tem jeito. A Itália, só se a Noruega empatar hoje com a Estônia e ela ganhar da Moldávia, ela ganha da Noruega terça-feira que vem e vai para a Copa. Fora aí, direto, senão ela vai para a repescagem. Aliás, isso gerou já uma reclamação de Gennaro Gattuso, que é o novo técnico da Itália, está aí há cerca de 3, 4 jogos. Gattuso, você lembra dele? Bem, aquele volantão do meio. Opa! Tem ascendência acompanhamos argentina. Muito. Batia mais do que, né? Batia demais. Mais do que Márcio Rossini na zaga do Santos. Não, o cara era da escola italiana com sangue argentino. Não tem jeito, né? O cara não passava nunca com os dois. Ou a bola ou o jogador. E aí,
Ele falou, ó, não tá certo. Lá na América do Sul são 10 países, 6 vão para a Copa, já está tudo resolvido. Aqui a gente é em 50 países, divide em grupo, e aí fica muito mais difícil. Temos que repensar. Pronto, a situação da Itália que faz 2 Copas que não joga a competição, Nicolini. Quem diria, né? A Itália, tetracampeã. Esquadra Azzurra! Esquadra Azzurra, Ó, Paulo Rossi e tudo mais. é azul. Assim, e de tanta tradição. Mas que, não sei não, vai Nossa, esse era um jogo que eu queria estar lá. Vai ser domingo, Antônio Carmo, você escolhe, Giuseppe Meazza ou San Siro, vai ser em Milão o jogo, Itália e Noruega, o milanês é apaixonado por futebol, vai estar lotado empurrando a Itália para classificar contra a Noruega, porque a gente não tem dúvida que os dois devem ganhar hoje. Mas esses dois ganharem, a Itália vai ter que ganhar e saber que só se ganhar com diferente de 10 gols não vai mudar a história. Você falou do milanês apaixonado pela Esquadra Azzurra, Nicolini, a gente vê aí, e eu vi esse tempo atrás aquele zagueiro do São Paulo, uruguaio, aquele zagueirão, batia também, Lugano, falando que ele não entende como é só que no Brasil que ele vê, que a torcida não liga tanto para a seleção, porque na Argentina, no Uruguai, na Turquia, na Itália, na Croácia, na Inglaterra, tem jogo da seleção, tem previsão sempre de estádio lotado e o público apoiando a seleção, e aqui no Brasil, a CBF judiou muito da seleção. O pessoal foi ficando distante, não há mais aquilo, o amarelinho, a seleção canarinho que Zagallo tanto defendia, aquelas coisas que a gente viu até os anos 90. Depois, realmente, com tantas coisas acontecendo aí, houve uma cisão, torcida, seleção, e hoje a seleção já não tem, né? Esse carinho todo que as outras seleções do mundo todo têm aí. O Lugano falou bem sobre isso. É isso, Lugano. Jogou muita bola e também batia direitinho, mas sabia bater o Lugano. Lugano era daqueles caras bons de bater. Ele sabia bater. Porque bater é uma arte, Antônio Carlos. Não era que nem o Márcio Rossini que batia descaradamente. Não, o Lugano não. O Lugano era daqueles que sabia bater, como o Gattuso também sabia bater. Moisés, zagueirão do Vasco, do Corinthians, tinha uns caras que já entravam em campo com o cartão amarelo, né? Já batia de antes de começar o jogo, já ameaçava o centroavante, batia. E se pusesse Gattuso no meio campo, na cabeça da área, e o Lugano ali atrás, estava tranquilo. A bola chegava, mas o jogador não chegava não, conforme você disse. Nunca. Muito bom, Antônio Carlos. Então seguem as eliminatórias. Hoje tem Portugal pegando a Irlanda. Portugal já está classificada. Ganhando, não, vai para a Copa. Não, matematicamente ainda não, Nicolini. Não? Precisa ganhar hoje. Se perder hoje, ainda pode ser ultrapassado pela Hungria na última rodada. Mas, convenhamos, deverá ganhar hoje e ir para a Copa do Mundo. Então tem aí, ó. Jogo bom hoje é da França. França e Ucrânia. Vai. Ganhando vai. A Ucrânia tem um trabalho mesmo. Já não é baba. Problemas. A Ucrânia, mesmo não jogando em casa, por conta da guerra, atuando em território sempre neutro, faz aí bom trabalho e hoje vai dar trabalho. E tem um primeiro jogo decisivo, Nicolini, da Ásia, que é Emirados Árabes Unidos e Iraque. Primeiro jogo, hoje cabeça de pano. Isso. Hoje é com cabeça de pano Emirados, e terça-feira lá no domingo, lá no Iraque. E daí sai um time que vai direto também para a Copa do Mundo. Tem também na África, Nigéria e Gabão, Camarões e República Dominicana do Congo. Aí também 2 que passarem vão, os outros acho que ficam fora. Depois tem que sobrar um daí ainda para jogar contra o Peru, que está classificado na América do Sul. Foi o Peru, não lembro quem se classificou aí para disputar aquela repescagem, né? Ainda tem aí esse jogo que vai acontecer. Meu querido Antônio Carmo, agora você falou de quem foi para a repescagem, eu tenho que ver aqui, porque eu já não lembro mais também. Só sei que o Brasil passou direto para a Copa, na Bacia das Almas, mas passou, apanhou que nem gato no saco aí do monte de pangué por meio do negócio. Mas foi, né? É a Bolívia. Foi. A Bolívia. A Bolívia. É a Bolívia. É a Bolívia. O Peru tá fora. A Bolívia. Ganhou do Brasil com aquele pênalti roubado, inventado na última rodada, na gol do Miguelito, o craque da camisa 7 do Santos Futebol Clube. Já foi, né? Já foi embora, não deixou saudades. Passou por lá. Não.
Não deixou. Não deixou saudades. Olha, aí a nossa seleção brasileira, o Antônio Carmo, tá se preparando para jogar sábado. O que você tem visto aí da seleção, hein? Nada. Falatório, mas tá tão... Tão xoxo, né? Tão devagarzinho, né? De torcida. Miguelito jogou menos que o Caneco, com a camisa 7 do Santos. O Caneco, pelo menos, naquele jogo contra o Bahia, ele deu aquele chapéu, né? Aquela carretilha no lateral e cruzou para Toninho Guerreiro fazer o gol de chaleira. Foi um dos gols mais espetaculares da história da Vila Belmiro. O Santos ganhou de 9-2 do Bahia no Campeonato Brasileiro de 68. O Caneca apareceu, jogou pouquíssimo tempo no Santos, mas foi uma atração, até porque ele era japonês. Naquela época, o japonês não jogava bola, né, Nicolini? Só jogava golfe, jogava goalball, algumas coisas diferentes lá. Era totalmente diferente. E a seleção está lá recebendo o pessoal, vai jogar lá na Inglaterra contra o Senegal, que está invicto, aí estava vendo há 9 jogos, promete fazer um bom jogo contra o Brasil. Mas é um jogo que serve, o torcedor não está realmente preocupado com esse jogo, Nicolini, está mais aguardando aí no sábado. O torcedor do Flamengo vai estar aí na expectativa do jogo contra o Sport, do Santos e do Palmeiras no clássico que vai acontecer, o jogo do Brasil à tarde, preliminar, né, dos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas é amistoso, Nicolini, tanto faz, ganhar, perder, golear. O ano que vem, aí a gente já olha com mais atenção, porque daí já vai estar mais perto da Copa do Mundo, né? Esses dois amistosos, repito, no meu modo de entender, tecnicamente eles poderiam ser suprimidos, não atrapalhar a seleção, se bem que as outras seleções jogam e convocam jogadores. Você não pode falar para a Argentina não convocar jogador do Brasil, Uruguai, não sei mais quem, não tem como. Então, essa complicação toda de calendário, né? Vamos ver, o Carlo Ancelotti, para ele é importante, Nicolini, ter a seleção, ele que fez poucos jogos até agora, poder dar uma olhada a mais aí em alguns jogadores que ele levou. Vamos ficar de olho. Aqui pela celeuma doméstica, meu querido Antônio Carmo, o Clecione foi oficialmente anunciado, o atacante que veio do Maranhão, foi um dos artilheiros do ano, pela Série D, acho que foi Campeonato Maranhense, estava fedendo a gol lá no Maranhão, vem para o São José. E o Taubaté apresentou o lateral esquerdo Ítalo, que jogou pelo Brusque, a Série C, Antônio Carmo. É verdade. Os clubes vão se reforçando aí, Nicolas, você vai olhando números, vendo a situação dos jogadores, você aguarda para definir. Os dois centroavantes, vai ter um duelo maranhense o ano que vem, São José e Taubaté, né? Porque o centroavante do Taubaté será o Maranhão. Taubaté que repatriou o Romarinho também, a gente falou, né? Mas o Maranhão, esse vem para ser o titular. E no São José, o maranhense Clecione. Clecione tem bom número, Nicolini. Ele tem uma média de um gol a cada 3 jogos. Isso é bom. É uma boa média. Neste ano. Tem 31 anos já. Então, está rodado e pode ser. Nunca jogou no futebol paulista. Pode ser que venha a dar certo. Só depois que a bola rolar é que a gente vai poder analisar com um pouco mais de profundidade. Por enquanto, são expectativas formadas aí. E tanto o torcedor do São José, como do Taubaté, como os demais aí. Você falou outro dia, tem times aí que nem técnico tem ainda, e o campeonato está chegando. Final do mês já sai a tabela, e aí você já vê a logística que vai ter que fazer para disputar todos os 15 jogos da primeira fase. Então tá bom, vamos acompanhar aí a montagem das equipes. Hoje tem São José e Monte Carmelo, Superliga Masculina de Vôlei. Jogo em São José, Antônio Carmo. São José ganhou o primeiro jogo, né? Monte Carmelo é novidade aí no campeonato, pela primeira vez jogando. O São José lembro só do irmão Carmelo. Que estava lá na escola, no Jô Soares, né? Caso não caso. O Jô Soares. que era muito bom. E aí o São José hoje muito bom. Vamos ver se ganha aí a sua segunda partida nesta Superliga de Vôlei Masculino, que teve o Cruzeiro perdendo para o Campinas, 3-2. Toca o aleluia, hein? Cruzeiro raramente perde aí. Aliás, ontem, Nicolini, mudando de esporte, passando do vôlei para o basquete, NBB teve em Franca o jogo dos 2 maiores times do Brasil, Franca e Flamengo. Da atualidade. Da atualidade. O Flamengo arrasou com o Franca dentro do Pedrocão. O Flamengo está invicto, o único invicto. O Franca já chegou a 3 derrotas. O jogo foi 8-6, 7-2 para o Flamengo. Mas o que chamou a atenção foi o primeiro período, Nicolini. Foi 32-6 para o Flamengo. Nós falamos do São José aqui, criticamos que o São José fez 9 pontos contra o Corinthians. Esqueceram de avisar o Franca que começou o jogo. Eu acho que foi, os caras estavam no aquecimento,
e o Flamengo fazendo cestas. E o Franca no Começa a passar um ou outro, achando que era treino. Aí, quando o Elinho Rubens olhou, falou assim, já começou, já tá 28-0 pro Flamengo. Então, aí ficou 32-6. Foi a pior derrota num período de Franca em toda a sua história. Depois reagiu, ganhou 19-17, mas ganhou de 34-15. Aí... No último período, o Franca falou, Aí fez 34-15. Né? Mas o Flamengo já tinha o jogo ganho. Já tinha. O Flamengo botou o mirim no último quarto. Né? Você vira um primeiro tempo do futebol ganhando de 8-0. Aí no segundo tempo o adversário reage e faz 6-0. O placar do jogo 8-6. Não adianta mais. Né? Foi um mais fato, ou menos isso. Um fato realmente para a gente destacar ontem, e que foi um fato muito relevante aí, Franca jogando tão mal assim num período. Daqueles para ficar escrito na história, meu querido Antônio Carmo. Abraçando o André Bretas em Campinas, nos acompanhando, o Vinícius Samaal, o Jonas Dias, o Amarildo Correia, a galera em áudio e vídeo. Obrigado pela audiência. Termina ou não termina? Termina ou não termina? Termina o bate-papo, a gente volta amanhã, tá bom, Antônio Carmo? Caso ou não caso, caso ou não caso. Por que ele falava caso ou não caso? Caso ou não caso? Por causa do nome do pai, da mãe, que juntava, que deu uma conjunção ali. É muita história para contar. Abraço para você, Cláudio Nicolini, e aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.